Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas. Que prazer estar aqui com vocês mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Este local, ponto de encontro, os canais da Sá Feliz, nosso ponto de encontro para o estudo da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Hélio Carnassale e estou muito feliz, agradecido a Deus por nos ter dado forças, vida, saúde, disposição para completarmos mais um trimestre juntos de estudos. E dessa vez foi Cristo em Filipenses e Colossenses. Eu particularmente amei essas lições, gostei demais. Relembrar lances da vida do apóstolo São Paulo, suas viagens missionárias, as cartas que ele escreveu, a maneira como ele lidou com as igrejas. E esta última lição, esta porção de Colossenses 4, versos 7 até o 18, especialmente enterneceram muito meu coração de ver o carinho, o amor de Paulo pelas suas igrejas e por seus irmãos. Próximo trimestre nós vamos estudar crescendo em um relacionamento com Deus. Eu já estou com a minha lição aqui, pronto para começar a estudar e já apresentar para vocês na primeira oportunidade do segundo trimestre de 2026. Olha, o tempo vai passando, né, irmãos? Assim nós vamos nos despedir. Quando chegarmos no sábado 28 e fizermos a recapitulação da lição lá na nossa igreja, estaremos nos despedindo dessa lição e já na tarde desse mesmo sábado 28 começaremos essa nova lição. O link que aparece aí na sua tela, você já sabe, mas sempre tem gente nova entrando no canal, é para você fazer a sua inscrição. No momento que você clica nesse link, você vai receber no seu WhatsApp os conteúdos da lição. De duas maneiras. O resumão, que é a lição completa, de sábado à tarde até a sexta-feira, e depois as porções diárias. Ainda você terá facilidades de enviar seu comentário, de postar o seu pedido de oração. E lembrando, irmãos, a Sá Feliz tem uma equipe de intercessores, mas nós somos os principais intercessores. Nós somos aqueles que oramos uns pelos outros diariamente, apresentando a Deus os pedidos deste grupo, desta família, não só aqueles que são inscritos, mas aqueles que permanecem em nosso coração. Estou muito agradecido a Deus. E se você achar que é uma boa ideia, coloque aí nos comentários o que essa lição significou para você. Para mim, irmãos, eu tive vários momentos de emoção ao estudar essa lição, especialmente ao ver a simplicidade, a humildade de Paulo, o quanto Paulo se deixou usar e gastar para a pregação do Evangelho, mesmo em meio a dor e sofrimento. E nestas duas cartas, aos Filipenses e aos Colossenses, como Jesus foi exaltado, que coisa linda, maravilhosa, e também conduziu-nos a ter uma percepção mais adequada da nossa vida em comunidade, em igreja, em família. Que Deus nos abençoe, que essas lições possam permanecer firmes em nosso coração. Antes, então, de irmos para a última lição desse trimestre, a lição de número 13, nós que tem como título Permanecendo na Vontade de Deus, eu convido você a curvar a sua fronte para uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai, graças eu te dou porque o Senhor nos acompanhou mais um trimestre. Estamos chegando aqui à última lição com o coração cheio de gratidão. É certo, Senhor, tivemos problemas, queridos descansaram em Ti, outros receberam diagnósticos de doenças ruins, outros foram livrados de males e doenças. Então, Senhor, por tudo nós te agradecemos. Não é que somos gratos pelas coisas ruins, mas nós te agradecemos pela maneira como o Senhor cuida de nós, mesmo nos momentos mais difíceis. Aceita, Senhor, nosso louvor e a nossa gratidão. Conforta o coração do teu povo espalhado em todos os lugares deste mundo. Une-nos, Senhor, em amor, uns para com os outros e todos para contigo. Ilumina nossa mente, dá-nos entendimento e compreensão desta lição final que encerra o primeiro trimestre de 2026. Eu oro, peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. O verso para memorizar vem de uma outra carta de Paulo. Não está na carta de Colossenses. Está no capítulo 5 da primeira carta de Tessalonicenses, verso 18, e diz assim: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.
Este é um precioso verso, irmãos. Ele não vai aparecer durante a lição, mas eu quero dizer para vocês que esta compreensão de ser grato em todas as circunstâncias, mesmo nos momentos difíceis, não pelas coisas difíceis, mas pela maneira como Deus cuida e se manifesta na nossa vida nos momentos sombrios, tem sido uma grande bênção para mim, uma fonte de fortaleza espiritual, uma fonte de contentamento, uma fonte de força para lidar com as boas coisas sem orgulhar-se e com as coisas mais difíceis sem abater-se. E quando, mesmo assim, nós nos tornamos abatidos por conta de tristezas e perdas, a gratidão ao Senhor nos conforta. Eu espero que, seja lá em que situação você estiver, que você seja confortado e que do seu coração sejam elevados preitos de gratidão, de louvor, de reconhecimento à maneira como Deus lida com seu povo, ao amor de Deus como nas suas múltiplas manifestações. A lição aqui do sábado à tarde, ela nos afirma que o final do livro de Colossenses, esses versos que nós vamos considerar aqui, os versos de encerramento, dos 7 ao 18 do capítulo 4, revela uma série de nomes. E eu gosto de estudar sobre as pessoas e saber um pouquinho. Então, nós vamos passear por estes personagens, ao lado destes personagens, e ver como que eles se tornaram importantes para o apóstolo São Paulo. E lembrando, vamos recorrer e citar pelo menos algumas passagens do livro de Atos dos Apóstolos, desde quando Paulo começa a sua jornada missionária, e depois primeiramente com Barnabé, depois com Silas, e ao longo do livro nós vamos ter uma vista geral das três mensagens, das três viagens, perdão, não mensagens angélicas, perdão, das três viagens missionárias de Paulo, não deixam de ser viagens que entregavam mensagem, mas o termo correto é viagens. Nós vamos também relembrar aqui um pouco da estratégia missionária de Paulo e para a gente pensar, por meio de presença física, né, das suas visitas, e depois como prisioneiro, através das cartas, por meio de cartas, e também das suas orações, Paulo se conectava com as igrejas e com as pessoas. Ele reconhecia que o sucesso da missão não estava posto em cima de uma única pessoa. Ele entendia que o sucesso da pregação do evangelho envolvia e dependia da colaboração de todos, judeus, gentios, homens, mulheres, e aí vem os personagens com quem nós andaremos ao lado nesta semana. Paulo fez tudo o que podia, tudo o que estava ao seu alcance para fortalecer as igrejas. E nós vamos ver este esforço a partir destes versos finais da sua carta aos Colossenses. Interessante, irmãos, que as palavras finais de Paulo aos Colossenses estão repletas de amor e de sincera preocupação pelas igrejas, mesmo daquelas como Laodiceia e Hierápolis, que ele não havia visitado, não havia estado fisicamente presente, e a própria igreja de Colossos. Nesta semana, nós vamos ver três ênfases sendo destacadas. A primeira, que a missão é um esforço colaborativo de várias pessoas, que se unem para um só propósito. Por ser um esforço colaborativo, um trabalho de equipe, líderes e missionários devem atuar com esse propósito em mente. E um amor profundo por Jesus vai eliminar qualquer possibilidade de dissensão, de divisão. Isso não significa que não possamos discordar ou trabalhar com compreensões diferentes, mas significa que, mesmo assim, jamais andaremos desunidos. Essas três ênfases que eu mencionei aqui, elas se encontram no auxiliar do professor na página 197. E desta maneira, pomos um ponto final no sábado à tarde na introdução desta lição de número 13. Avançamos agora para a lição de domingo, onde recebemos aqui como título Lições de Evangelização. E os textos que serão considerados são os textos, os versos 7 a 9. Eu peço para a produção colocá-los aqui na tela, e diz assim: Quanto à minha situação,
Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Então, nesta primeira porção aqui da nossa lição, já aparecem dois personagens e algumas informações muito interessantes. Então, vamos considerar a expressão que Paulo utiliza logo no começo, quanto à minha situação. Paulo sabia que os irmãos espalhados por onde ele havia passado, e todo mundo cristão da época tinha notícia da sua prisão, e ele sabia que essa gente se preocupava. Então, Paulo toma a iniciativa de acalmar o coração dessas pessoas. Não era só esse o propósito da carta, mas também estava implícito aí a Paulo enviar informações da sua situação, de tudo aquilo que havia acontecido a ele, para que os irmãos pudessem estar tranquilos a respeito da situação dele. E primeiro personagem mencionado aqui é Tíquico. Irmãos, olha como Paulo se refere a ele. Irmão amado e fiel ministro e conservo. 3 aspectos. Irmão amado, fiel ministro e conservo. Encontrando aqui no comentário de Efésios 6:21, que está no volume 6 do Comentário Bíblico Adventista, alguém outro dia me perguntou, pastor, que comentário? Esse aqui, Comentário Bíblico Adventista, produzido pela Casa Publicadora Brasileira, diz o seguinte: Tíquico também é mencionado em Atos capítulo 20, verso 4, Colossenses 4:7, 2 Timóteo 4:12, Tito 3:12. Ele era oriundo da Ásia, e Atos 20, verso 4 nos fala isso, e provavelmente era um efésio. O apóstolo parece ter colocado grande confiança nele, atribuindo-lhe tarefas importantes. Também devia haver uma profunda afeição entre eles, porque Paulo chama, além de fiel ministro, e considerar que ele era digno de receber responsabilidades, chama de irmão amado. Ele se tornou fiel durante os últimos e difíceis, porém gloriosos dias do apóstolo São Paulo. Durante seu segundo encarceramento, Paulo enviou novamente Tíquico a Éfeso. Aqui a palavra ministro, né? Esse termo provavelmente ele destaca muito mais o sentido de ser, o espírito de serviço de Tíquico, né? E não tanto como o termo original quer dizer, que é diácono, não no sentido de ser um diácono, mas o seu espírito de serviço, que também caracteriza os nossos diáconos. Quando Paulo o chama faz menção a ele como conservo, Paulo está elevando Tíquico a um posto muito, muito alto, porque ele diz, olha, Tíquico é digno de ser considerado da mesma maneira como vocês me consideram. Então, ele traça aqui uma equivalência a respeito da posição de Tíquico em relação ao ministério. Um outro personagem mencionado aqui é Onésimo. Onésimo, ele, agora no volume 7, no que comenta mesmo Colossenses, porque o 6 termina no Efésios, então aqui o volume 7 vai de Filipenses a Apocalipse. Então, a informação que nos vem aqui do comentário bíblico é que Onésimo era um escravo fugitivo da cidade de Colossos, o seu senhor Filemon, que é mencionado na carta a Filemon, onde aparece também aqui o nome de Áfia, né, que muitos consideram ser a esposa de Filemon. Ele se converteu em Roma pelo trabalho de Paulo. Agora, ele era um escravo fugitivo. Então, Paulo escreve a carta a Filemon, ali na mesma época que escreveu a carta de Colossenses e Filipenses e Efésios, ele escreve também a carta a Filemon. E ele faz um apelo para que
Filemão recebesse a Onésimo como um irmão amado. Ele sai como um escravo fugitivo, possivelmente deve ter feito coisas que não eram boas, e agora ele se torna um fiel colaborador. E olha como Paulo também se refere a ele, fiel e amado. Ele, no passado, havia sido infiel, não confiável, agora ele se torna, por Cristo, pela influência do Evangelho de Cristo, ele se torna fiel e amado. Irmãos, o Evangelho tem a capacidade de transformar pessoas. Transformar. Até mesmo um escravo fugitivo, que deve ter saído em circunstâncias bem complexas, e a quem Filemão desejava recuperar muito mais como um patrimônio, agora ele vai receber a Onésimo pelo pedido de Paulo como um irmão amado, fiel. Então Paulo faz questão de destacar este aspecto. E aqui nos é dito, irmãos, que em sua companhia vos envio Onésimo, que é do vosso meio. Ou seja, Onésimo era também de Colossos. Então ele está enviando Onésimo, alguém que fosse, talvez alguns conhecessem Onésimo, talvez não conhecessem, mas o fato é que Paulo indica que ele é do vosso meio. Irmãos, essa expressãozinha, né? Parece simples, né? Do vosso meio, isso desperta um senso de pertencimento. Paulo estava criando para aquele que havia saído de Colossos como escravo fugitivo, um senso de pertencimento. Está dizendo, olha, ele pertence a essa comunidade, ele veio daí, tratem-no com amor, tratem-no com carinho, da mesma forma como eu considero um fiel, mesmo ele tendo sido infiel no passado, hoje ele é fiel. Irmãos, não devemos julgar as pessoas pelos seus erros do passado. Isso é um desafio. Temos a tendência de julgar as pessoas pelo seu erro, especialmente se forem líderes, erros grandes que cometeram, e nós então cravamos aquele erro, mesmo que a pessoa tenha se arrependido, tenha abandonado, tenha mudado, se arrependido, mesmo que a igreja já o tenha recebido, muitas vezes nós continuamos ainda com o nosso preconceito. Deus precisa nos livrar desse tipo de preconceito. Assim, a lição ainda destaca aqui, irmãos, que o nome de Tíquico significa afortunado, e ele é descrito como, já mencionei, um fiel ministro e conservo, foi dentre os homens da Ásia, escolhidos por Paulo para que o acompanhasse na viagem para a coleta para os crentes necessitados em Jerusalém. Tíquico também esteve com Paulo durante a sua jornada para Roma, e esteve com ele em Roma, de onde foi enviado para Éfeso para fortalecer o trabalho ali. Então, irmãos, veja que este Tíquico foi muito importante para Paulo, ele acompanhou Paulo nesses momentos difíceis. Nós dizemos que os verdadeiros amigos nós conhecemos nos momentos difíceis, né, irmãos? E é verdade, nesse momento mais complicado, ali estava Tíquico, acompanhando a Paulo, disposto a servir naquilo que fosse mais significativo, mais relevante, não é? Paulo estava também criando com isso uma afirmação do conceito destes fiéis colaboradores. Nos comentários para Ellen White, na página 91, eu anotei o seguinte, irmãos: os que se acham verdadeiramente ligados a Deus, isso está na meditação refletindo a Cristo do dia 13 de outubro, não terão desavenças uns com os outros. O espírito de harmonia, paz e amor e o Espírito Santo atuando em seu coração criará harmonia, amor e unidade. O contrário disso atua nos filhos de Satanás. Eles estão em contínua contradição. Contendo, inveja e ciúme são os elementos dominantes. A característica do cristão é a mansidão em Cristo. Deveria haver esta lembrança dos irmãos de Colossos com respeito a Onésimo, e eles deveriam perdoá-lo, não viver em contenda, não criar dissensão e juntos atuar em unidade para que a causa do Evangelho avançasse. E desta maneira, nós colocamos um ponto final na lição de domingo. Avançando para a segunda-feira, nós temos os versos 10 e 11, onde mais personagens vão aparecer. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele foi ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justos, quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus.
Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo... Deixa eu ver se eu estou aqui. Não, perdão. Vamos parar antes daqui do Epáfras, né? Vamos só Aristarco, Marcos e Jesus. Não, verso 12 está na porção da terça-feira. Perdão. Então, só os versos 10 e 11. Então, aqui nós temos 3 personagens a quem Paulo se refere serem os únicos da circuncisão, ou seja, eram judeus convertidos ao cristianismo. E por que essa menção é importante de Paulo? Pegando o texto que eu li de Ellen White, da Meditação Refletindo a Cristo, no encerramento da lição do domingo, deveria haver unidade entre os cristãos oriundos do judaísmo como os cristãos oriundos do mundo gentil. Então aqui Paulo faz um destaque. No comentário bíblico, no volume 7, nós vamos encontrar o seguinte acerca de Aristarco. Companheiro de Paulo em Tessalônica. Ele é indicado ser de Tessalônica no livro de Atos, capítulo 27, verso 2. Compartilhou com o apóstolo experiências ligadas ao tumulto ocorrido em Éfeso, registrado em Atos 19 e 29. Quando a delegação apostólica viajou de Corinto para Jerusalém, Aristarco possivelmente foi o personagem que levou as ofertas de Tessalônica para a igreja na Palestina. Capítulo 20 de Atos, verso 4. Ele também acompanhou Paulo em pelo menos parte do caminho de Jerusalém para Roma, na viagem do apóstolo como prisioneiro. Então isso está mencionado em 27, verso 2. Em Filemão 24, ele também é incluído entre os cooperadores de Paulo. E essa expressão, prisioneiro comigo, o comentário bíblico entende que Aristarco tomou voluntariamente a decisão de compartilhar os desconfortos do encarceramento de Paulo para cuidar das suas necessidades. Que coisa linda, irmãos. Aristarco, então, ele se coloca numa condição de compartilhar com Paulo todas as agruras da prisão. E esta postura de Aristarco me fez pensar muito, né, irmãos? Nós gostamos demais de desfrutar de privilégios que os nossos amigos podem nos oferecer. Mas quantos de nós estaremos dispostos, assim como Aristarco, a submeter-se aos maus tratos, à falta de conforto que certamente Paulo, ali nesta prisão domiciliar, estava enfrentando? Então, Aristarco, aqui é mencionado, depois é mencionado Marcos. Bom, Marcos é um personagem já conhecido da nossa parte. Ele é aquele João Marcos lá da segunda viagem, da primeira viagem missionária de Paulo, que deixou a viagem, era muito jovem. Depois, quando Barnabé quis incluí-lo novamente na segunda viagem, Paulo não concordou e eles se separaram. Houve ali uma dissensão entre eles, o espírito mais rigoroso de Paulo e Barnabé mais amoroso. E veja, irmãos, que valeu o lado amoroso de Barnabé, porque Marcos foi recuperado, tornou-se um bom ministro, e depois lá na segunda carta a Timóteo, Paulo vai dizer que Marcos era útil para o ministério. Aqui vem a expressão primo de Barnabé. Essa palavra, ela significa literalmente filho da irmã. Então talvez a melhor tradução fosse sobrinho, e também pode indicar um parente próximo. Então, de fato, tudo parece, até pela diferença de idade, embora esse não seja um argumento definitivo, mas que Marcos fosse um sobrinho de Barnabé, filho da sua irmã. Um parente próximo se encaixa bem com isso. Um primo também encaixaria, mas aqui no caso tudo indica para essa posição. Então, desta forma, Marcos foi precioso. Paulo acabou reconhecendo. Tenho certeza que em algum momento Paulo conversou com Barnabé sobre esse assunto e eles se apaziguaram. Paulo reconheceu: olha, Barnabé, eu fui assim muito incisivo, você venceu, você estava certo, você venceu e ganhamos hoje um ministro, né? Isso vale, irmãos, para nós a compreensão de que justiça é necessária, o rigor é necessário, mas nunca desprovido de amor e misericórdia.
Paulo podia ter tido um pouquinho mais de misericórdia e talvez foi esse um forte aprendizado para ele, a experiência de Marcos. Então, esses três eram os três cristãos judeus. Aristarco, que voluntariamente se colocou na prisão com ele, Marcos, que era importante, e aqui é mencionado agora um indivíduo, Jesus justo. E o comentário e a lição também nos afirmam que esta é a única menção deste nome na Bíblia, embora o nome justo apareça em pelo menos mais duas vezes, mas esse personagem, a única vez, não sabemos muito mais a respeito deles. E aqui a lição faz um comentário que Paulo fez questão de mencionar. Aristarco, Marcos e Justo, como sendo irmãos da circuncisão, que era um grande lenitivo para ele. E em seguida, ele vai fazer menção de Epáfras, Lucas e Demas. E nós vamos considerá-los um pouquinho mais adiante. Que é significativo que, apesar das tensões naturais que poderia haver entre judeus conversos ao cristianismo e judeus conversos do mundo gentil, gentios conversos ao cristianismo, Paulo conseguia trabalhar em unidade. Mais uma vez o texto que eu li de Ellen White. Não pode haver, irmãos, dissensão entre nós. Podemos discordar, trocar ideias, pensar até diferente em certos aspectos, não nos princípios. Mas isso não é razão, não é combustível para nós vivermos de forma a estarmos em dissensão e desunião. Lembrando que a unidade é um dos grandes desafios de nossa igreja. Aqui nos é dito no finalzinho da nossa lição que as ameaças à unidade não são novidade. E nós, como igreja mundial, nós precisamos orar para que nós sejamos unidos no Espírito. Nós precisamos estar ligados a Deus para que não coloquemos as nossas questões pessoais, étnicas, culturais, acima das questões do Evangelho. Ao dizer que eles eram os únicos da circuncisão que estavam com ele, Paulo parece aqui deixar uma pontinha de decepção por não ter mais cristãos egressos do judaísmo, não é? E certo, havia outros, mas nesse momento são estes que são mencionados. Quanta lição linda, quantas referências positivas que nós vamos encontrar destes servos de Deus e especialmente de Paulo, que ao escrever aos Colossenses vai nos dando uma ideia também de como era composta a sua equipe, dos desafios que deveria haver para manter essa equipe unida. Não é diferente dos desafios que nós temos para manter uma igreja unida, com tantos pensamentos diferentes, com tantas características diferentes, só mesmo pela graça e pelo Espírito de Deus. E desta maneira, nós colocamos um ponto final na lição da segunda-feira. Avançamos para a terça-feira, onde vamos encontrar, então, agora sim, eu já estava avançando, né, na leitura, então vamos ler aqui os versos 12 e 13, que dizem assim: Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Então aqui nós temos mais uma vez a inclusão de Epáfras, que nós já comentamos várias vezes sobre ele, e agora a menção de duas cidades, além dos Colossenses, aqui são mencionadas as igrejas de Laodiceia e também de Hierápolis. Aqui uma palavra sobre Epáfras, que se esforça sobremaneira. Esse esforço, irmãos, além do sentido real de dedicação, de esforço mesmo, estava também ali envolvido um serviço contínuo, não era alguma coisa irregular. Então essa expressão se esforça por vós continuamente. Isso dá um destaque. Sobremaneira, que era um destaque e continuamente. Irmãos, nós não podemos servir a Deus por espasmos, né? por episódios. Deus nos chama para que o nosso serviço seja um serviço de destaque e contínuo. E aqui é feita uma referência à maneira pela qual nas orações, tanto Epáfras como Paulo oravam pelos colossenses para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Duas questões, irmãos, aqui falamos várias vezes. Esse perfeitos é maturidade, não é impecabilidade, não é
pessoas que não deveriam ter nenhuma falha, nenhum defeito. É para que vocês se conservem maduros. E um dos elementos da maturidade estava relacionada ao que ele diz, plenamente convictos na vontade de Deus, e aqui é uma referência implícita à palavra de Deus. Aquilo que nos conduz à maturidade vem da palavra de Deus, e a nossa convicção na palavra, irmãos. Tem muita gente que se espanta com ventos de doutrina, vem um que fala uma coisa, se espanta, vem outro fala outra coisa. Irmãos, nós temos que ter as nossas próprias convicções vindas da palavra de Deus, sedimentadas pela ajuda do Espírito Santo na palavra de Deus, vindas da palavra e firmados na palavra. E essa era a preocupação. E aqui, então, a lição faz um comentário dessas expressões, né? Conservar-se significa permanecer firme e inabalável, maduro indica maturidade espiritual, que conduz ao amor sacrificial, plenamente convictos, que é apresentado em uma única palavra, transmite a ideia de algo que está plenamente desenvolvido, que está solidificado, e vontade de Deus indica algo completo, ou seja, esse é o objetivo maior, é que nós vivamos dessa maneira como resultado daquilo que a palavra de Deus realiza em nós. E uma palavrinha sobre, que a lição não trouxe, mas eu gostei de ter entendido isso, né? Comentário Bíblico, volume 7, página 216, sobre Laodiceia e Hierápolis. Estas duas cidades, uma de cada lado do rio Licos, a poucos quilômetros de distância uma da outra, tinham igrejas fundadas quase na mesma época que a igreja de Colossos. E Epáfras serviu em todas elas. Então, aqui é mencionado, então, a ação de Epáfras junto com essas comunidades. Veja que o verdadeiro obreiro, irmãos, ele não está limitado a um único local, uma única congregação, quando Deus necessita dele e o chama. Isso é uma prática comum, nossos pastores passam um tempo conosco, depois se vão e vão servir em outros lugares. E há muitas igrejas que os pastores amam e não gostariam de deixar, outras nem tanto, é assim mesmo, mas parece que Epáfras ele se movimentou, sendo de Colossos, foi aquele que levou o evangelho. Não é dito que Epáfras tenha levado o evangelho para Hierápolis e também para Laodiceia, mas é possível, se ele não foi o missionário que levou essa mensagem até essas duas cidades, ele certamente trabalhou entre eles. E assim, desta maneira, irmãos, nós colocamos um ponto final na lição da terça-feira. Avançando para a quarta-feira, nós vamos ter aqui os versos 14 e 15, que vamos ler, e diz assim: Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Então vamos ficar aqui com esses dois versos. Então aqui nós vamos ter mais três personagens: Lucas, Demas e Ninfa. Então vamos um por um. Então, Lucas, irmãos, no comentário bíblico, no volume 5, que comenta os evangelhos, né? Nos dando aqui algumas informações preciosas sobre Lucas, que a lição não trouxe, mas eu achei interessante, dizendo o seguinte: as sessões do livro de Atos, em que o autor pronuncia o pronome pessoal nós, ou seja, Lucas, que é o autor do livro de Atos, e ele menciona nós, indicam que ele foi um companheiro de Paulo muito importante nesses anos, durante muitos anos do ministério de Paulo. Desde Troade, parece que o autor esteve associado a Paulo durante os primeiros dias do Evangelho na Grécia, na visita final à Palestina, e também o acompanhou na sua viagem a Roma. E agora está com ele também em Roma, na prisão. Em Colossenses 4,14, que é o nosso texto, Filemão 23 e 24, Lucas, como colaborador de Paulo, envia saudação para as igrejas. Este homem, evidentemente, foi o autor de Atos e do Evangelho de Lucas, e é o segundo autor do Novo Testamento com mais volume só abaixo de Paulo. O contexto aqui parece indicar que Paulo, ao mencionar que só aqueles três eram judeus cristãos, né? Tudo indica que Lucas não era um judeu. Então, acredita-se também
que quando Lucas escreveu o livro de Atos, e ele termina abruptamente com a primeira prisão de Paulo em Roma, é porque naquele momento ele não tinha nada mais a informar, mas estava ali junto, participando ativamente das coisas do apóstolo São Paulo. E novamente aqui Paulo o chama mais um personagem de amado, né? Então nós já vimos aqui na nossa porção, Tíquico é mencionado como um irmão amado, Onésimo também é chamado de irmão amado, e agora Lucas, o médico amado. Que importância, que segurança deve ter sido ter para Paulo ao seu lado, como Aristarco, agora Lucas, como um médico amado. E também, além de Lucas, aqui é mencionado Demas. Veja que não há nenhum adjetivo, né, nenhum qualificativo para Demas. Ele vai ser ainda mencionado na carta a Filemão, que é do mesmo período, mas quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, que é da sua segunda prisão em Roma, em condições bem desfavoráveis, Paulo então menciona, olha, Demas me abandonou amando o presente século. Aqui a gente podia pensar um pouquinho, né, irmãos, que amar o presente século, nós não sabemos exatamente o que aconteceu com Demas, mas o amor de Demas por coisas materiais, talvez ele nem tenha saído da igreja, e pode ser que sim, ao amar o presente século, as coisas materiais, ou outras coisas que o encantaram mais, seja de um jeito ou de outro, ele deixou a missão. Então, sejam para pessoas que crescem o seu olhar para as coisas materiais, mesmo estando dentro da igreja, ou para pessoas que se afastam da igreja, o abandono da missão é a consequência mais natural. Demas me abandonou, amando o presente século. Eu não sei em que condição você está, mas fica aqui como uma advertência. E aqui aparece Ninfa, irmãos. Ninfa, ela é mencionada aqui, e o comentário bíblico indica que não se sabe nada, é a única menção dela, mas evidências textuais apoiam a compreensão de que este é um nome feminino. É um nome feminino. E também o que fazia esta irmã nossa? Ela ofereceu a sua casa para ser o ponto de encontro, de congregação dos nossos irmãos. Veja como o apóstolo São Paulo foi rodeado de pessoas maravilhosas, e mesmo aqueles que tropeçaram ao longo do caminho são a exceção, mas aqueles que o apoiaram estão entre aqueles que prevaleceram. Um destaque mais que a lição faz, que o amor de Lucas por Jesus e por seu reino fez com que ele permanecesse ao lado de Paulo até o fim, dando essa contribuição de Lucas e Atos, sem se importar com as circunstâncias, enquanto, comparativamente com Demas, este amou o presente século, e a própria Ninfa, na sua simplicidade, oferecendo a sua casa. Aqui também há uma menção sobre Laodiceia, né, irmãos? Nesta menção, né, saudai os irmãos de Laodiceia. Ou seja, Paulo está pedindo que os de Colossenses saudassem os de Laodiceia. Deve haver um espírito de fraternidade entre nossas igrejas, não de concorrência, não de disputa, né? E nós vamos ser... Aqui a lição trouxe alguns textos, irmãos, que eu não vou entrar muito, ele usa aqui um pouquinho sobre as passagens de Laodiceia, esse eu não vou comentar, eu vou colocar, sim, desta maneira, um ponto final na lição da quarta-feira. Então, avançando para a quinta-feira, onde vamos para a porção final, os versos 16 a 18, e diz assim: uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai para que seja lida, porque seja também lida na igreja aos laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Olha aqui que algumas coisas muito interessantes. O comentário bíblico adventista vai nos ajudar aqui, dizer que a carta ela foi escrita não a partir da cidade de Laodiceia, para ficar bem claro, né? Mas sim, era uma carta também escrita para Laodiceia. Dá-se a impressão de que ambas foram escritas no mesmo tempo, então podemos incluir a carta de Laodiceia junto aqui com a carta aos Efésios,
aos Filipenses, Colossenses, Filemon e também podemos dizer aos Laodicenses. Assim ela era considerada e deveria ser lida uma carta, a carta de Colossos em Laodiceia, a carta de Laodiceia em Colossos. Quanto à identidade dessa epístola, não sabemos absolutamente nada. E o importante é que Paulo faz essa menção e certamente essa carta em algum momento se perdeu. Aqui é mencionado Arquipo. Ele é mencionado aqui e também em Filemão 2. Ali em Filemão 2 aparece Áfia, que se considera a esposa de Filemão, mas esse Arquipo talvez fosse filho deles, talvez. E aqui Paulo apresenta uma declaração de exortação, né? Então Paulo chama de companheiro de lutas, né? Aqui, olha, Arquipo, está aqui, ó. Arquipo, atenta para o ministério que recebestes do Senhor. Então, talvez Arquipo estivesse em algum momento de fragilidade, fraquejando, né, no ministério, e Paulo faz uma chamada, fica firme, atento, você recebeu um ministério, não desanime, não é? Essa palavra que você recebeu do Senhor. Veja, irmãos, os ministérios entregues pelo Senhor e ao Espírito Santo que faz isso são significativamente importantes. Ninguém deve desistir, abrir mão de alguma coisa delegada pelos senhores para a gente pensar, né? O fato de Paulo dizer a saudação de próprio punho, o que indicava isso? Indicava que Paulo estava demonstrando afeição, carinho pelos colossenses. Ele também ele dá um toque aqui de genuinidade. Essa carta fui eu mesmo que ditei, né? E quando Paulo termina aqui dizendo, lembrai-vos das minhas algemas. Paulo está dizendo que ele menciona isso para suscitar simpatia, compreensão e também para dizer, ó, apesar das minhas algemas, eu estou aqui ativo nas coisas do Senhor e estou também me preocupo com vocês. E assim os colossenses podiam uma vez mais sentir o seu amor, o seu carinho. E ele termina com uma das mais lindas expressões do Novo Testamento, que é a graça seja convosco. Eu fiquei pensando dessa forma, irmãos queridos, que a graça do Senhor possa ser conosco. Nós enfrentamos tantas lutas e dificuldades e só a graça do Senhor Jesus para nos fortalecer. Eu não sei com qual desses personagens você mais se identificou, mas seja lá em que circunstância, seja um Arquipo que está meio que fraquejando, seja um Demas que deixaria o ministério um pouco mais adiante, seja lá em que circunstâncias for que você esteja, que a graça do Senhor Jesus seja suficiente, seja a nossa força a nos guiar, nos dirigir e nos abençoar. Se você passa por momentos difíceis como Paulo passava, que a graça do Senhor seja com você. Se você passa bons momentos de alegria, de contentamento, que a graça do Senhor Jesus seja com você, que a graça seja convosco. E dessa maneira colocamos um ponto final na lição da quinta-feira. E para sexta-feira, a conclusão, eu vou pedir que a produção reproduza aqui, da metade do parágrafo em diante, o que nós encontramos em Desejado, página 253, diz assim: a única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração mediante a fé em sua justiça. A menos que nos unamos completamente a Deus, nunca poderemos resistir aos efeitos não santificados do egoísmo, da autossatisfação e da tentação para pecar. Podemos deixar muitos maus hábitos e momentaneamente nos separar de Satanás, mas sem uma ligação vital com Deus, pela entrega de nós mesmos a Ele, momento a momento seremos vencidos. Sem conhecer a Cristo intimamente, sem ter constante comunhão com Ele, ficamos vulneráveis ao inimigo e acabaremos fazendo a sua vontade. Que pensamento desafiador! Para que a nossa experiência espiritual não seja uma experiência frágil, não é? Mas seja uma experiência profunda, fortalecida na comunhão individual. 3 perguntas para reflexão e eu vou ficar com a primeira. Acerca da citação acima, destacam-se 2 lados no conflito e a menos que escolhemos Cristo, estaremos do lado do mal. Quão crucial é a entrega da vontade a Cristo? Para nós pensarmos. E desta maneira, irmãos, chegamos ao final da lição de número 13, chegamos ao final das lições deste trimestre. Que a graça do Senhor seja sobre nós, que Deus nos abençoe. Louvo a Deus por mais um trimestre
que Ele me deu a oportunidade de estar ao seu lado, ao lado de vocês. E que venha o segundo trimestre de 2026. Que Deus nos abençoe. Convido vocês a uma oração final. Pai querido, abençoa-nos nas nossas muitas e diversas congregações, para que vivamos em união, que possamos, ao olhar estes personagens, ver essa equipe de Paulo, que nós possamos ser sustentados para que, contrariamente a Demas, e como todos os demais, possamos estar firmes. Se há alguém entre nós que esteja fraquejando como Arquipo, que seja fortalecido, lembrando que o nosso chamado não vem de homens, mas vem de Deus. Ó Pai querido, fica conosco, abençoa esta igreja que se espalha ao redor do mundo. Fica, Pai, conosco, fortalece-nos, une-nos. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e agradeço hoje e sempre. Amém. Um forte abraço. Que Deus nos abençoe. Até a próxima semana, até o próximo trimestre.